começando agora mais um Teamcast e hoje nós estamos muito felizes. Hoje não é um dia comum, nós estamos no meio da nossa temporada de inverno, velho. Então, olha, é o seguinte, essa cara aqui, ó, de acabado, cara de sono, é porque a gente tá vivendo os dias mais loucos da nossa vida, irmão. Se você não sem tá dormir, sem dormir. Dormir deixa pra depois, irmão. É, Você dorme em casa, é isso nem aí. pensa nisso, não. Então, se você não tá aqui, não perca a sua oportunidade de estar com a gente nas próximas temporadas do time. E hoje eu estou com o meu host favorito, Felipe Serrano. É nóis, Samuel. Muito bom estar aqui mais uma vez. E eu quero dizer, ó, temporada de verão, temporada carnaval e de inverno, você não pode perder. É só entrar no nosso site itsbr.org.br e acesse lá e faça sua inscrição. E vem participar com a gente, mano. Mas sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado do dia. Mais que especial. Que alegria, honra nossa. Nós estamos hoje com o Samuel Quintinho. Aê! Nosso irmão. Valeu, Gente, Samuel. prazerzaço estar Prazer aqui. é todo nosso. Tô muito Prazer feliz. é todo nosso. Primeira experiência no Team Street, já conheço muita gente que participou, minha irmã participou. Que massa. Tem muitos amigos aqui, mas é a minha primeira experiência trabalhando já. Tá sendo incrível, assim. Tô Muito gostando legal. muito. Muito bom estar com você aqui, mano. Prazerzaço demais. Ó, antes de a gente começar, nós temos aí, ó, o nosso queridíssimo Daniel, o nosso Bonitão. bonitão, vai trazer o nosso café de honra diferenciado, que todo mundo já conhece, The Dripper. Aí sim! Não tem nada isso igual. aí. Então, já vamos ficar no Oh, jeito. obrigado. Pra não acabar com a temporada também logo no terceiro dia. Top, já Isso vou. aí. Um cafezinho. E pra Ó. isso... Peraí, Samuel. Não vai tomar ainda, não. Ô, é que tá muito bom aqui, eu tenho Calma. Porque a gente tem algo especial, direto da nossa Team Store. Um presente aí, ó. Especial pra Nossa. você. Então, vamos lá, produção. Traz aí pra gente. ó. Aí Eita, sim. Olha, Pra você, vou deixar você abrir. vou abrir agora, nesse Isso, minuto. porque aí você vai ter que colocar o seu café nessa linda caneca. Nossa, e a embalagem é bonita também, né? Olha. É, aí, ó. Aqui, ó, já vou abrir já. É Fango, Deep, Bold, Aqui. os 3 pilares do time. O negócio é outro Vou nível. colocar meu café aqui, mas já deixa eu abrir pro pessoal já ver as outras Já coisas coloca. aqui, ó. Vamos ver. Ô, louco. Camiseta da Team Aí Store. sim. Se você quiser adquirir os materiais da Team Store, é Eu só amo entrar no e-commerce nosso aí. camiseta estampada atrás, tipo na frente, assim, Muito menorzinho. massa, Eu gosto muito demais, também. fica Eu muito acho muito bonito. legal. E é um presente pra você e também tem outro Obrigadão. pra sua esposa também. Ó, aí sim, ó. Aí, todo mundo vestindo aqui, tio. Tem que ir aí, ó. Aí sim. Gente, obrigado. Acesse lá o e-commerce nosso, que está no site e a gente distribui pra todo o Brasil, hein, gente? Todo ano uma coleção nova, mano. Então, se você não entrou esse ano ainda, já confere, porque tem coisa muito massa aí. Isso aí, galera. Obrigado. Se esse café chegou na hora certa, hein? Não era certo, já vou por aqui já. Vou te falar Bom uma coisa. demais, bom demais. Isso aí. Coloca na caneca aí já. Colocar na caneca Estreado, aqui fica já, um ó. Negócio chique, diferente, né? ó. Peraí, Dá escuta, um close ali, ó. escuta. Colocar em slow motion, colocar aquele efeito. É. não sei o quê. Muito bom. Show de bola, gente. Samuca. Ó, Obrigado, senhor. fala pra gente um pouco sobre Vamos que você, vamos. mano. A galera quer te conhecer, o pessoal que tá na temporada, que viu você por aí, tá te vendo, Vamos. mas não te conhece. Fala um pouco sobre a sua história, como é que foi Legal. essa sua caminhada com Jesus, se você é crente desde que você nasceu, como é que foi a Legal, sua experiência. Depois a gente vai aprofundar em tudo que Fechou, você quiser e a gente fechou. vai seguindo. Vamos lá. Eu sou de São Paulo, mas na verdade eu sou de Jundiaí. Eu só nasci em São Paulo, porque o médico da minha mãe era em São Paulo, então eu conheço toda a galera de Jundiaí, né? Como eu tava falando, o Ovelha, que é bem conhecido aqui no Team, os avós deles foram responsáveis a levar Jesus para os meus pais. E minha mãe é muito grata, a Maria Helena, né, que é a avó dele, porque ela fala, meu, se não fosse aquela sementinha, hoje não teria uma família envolvida na igreja, uma família que trabalha na igreja, e principalmente uma família salva, né, que eu acho que é o principal do evangelho, né. E aí eu cresci nesse meio cristão, cresci numa igreja batista, meu pai, ele é pastor batista, inclusive, então eu cresci nesse contexto de igreja, nesse contexto de acampamento, de adolescente e tudo mais. Fui batizado, se eu não me engano, tinha 10 ou 11 anos. Legal. Só que eu falo que
eu já entendia quem era Jesus, que tinha morrido por mim e tudo mais. Não tive um passado muito louco. Eu sempre falo isso. Nem tive esse passado muito... Não deu nem tempo aqueles... Graças a Deus. Mas não tive um passado muito louco. Porém, com 13 anos, meus pais, toda vez que a gente viaja, a gente vai em uma igreja, sabe? Não importa o lugar. E no Nordeste, eu fui numa igreja e o pastor pregou sobre salvação mesmo. Sobre filho de crente não ser crentinho. Filho de peixe é peixinho. Aquela clássica, sabe? E eu, meu Deus, cara, que medo de ir pro inferno, desse jeito, assim. Só que, como eu vou levantar a mão na igreja, aceitar Jesus, meu pai do lado falou, nossa, não fez um bom serviço, né? Então, mas eu acredito que é o momento que Deus toca, que a gente precisa ter um especial, assim. E quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar, falando, pai, eu quero falar, eu quero aceitar Jesus, tipo, falando, assim. Eu chorando, foi um momento, assim, que eu guardo, que eu lembro de uma virada de chave, assim, de eu entender. Cresci em igreja com música e tudo mais, mas, assim, eu acho que aquele foi o momento pra mim que eu, tipo assim, se eu morrer sem Cristo, eu vou pro inferno, sabe? E, tipo, é muito legal o evangelho, é muito legal você entender quando, tipo, você compreende cabeça e mente, né? Tipo assim, é um palmo, né? Que o pessoal fala de distância, para você entender com os dois, toda a sua mente, toda a sua alma, todo o seu entendimento, né? Então, para mim foi aquele momento. Só que eu já estava na igreja, sempre fui da igreja. E isso me ajudou muito na questão de música, na questão de crescer nesse contexto musical, digamos assim. Eu fiz um vídeo, né, que eu falei sobre mãe crente raiz. Não sei se vocês viram. Com certeza. A minha mãe me mandou esse vídeo. Te mandou aí, ó. Que legal. E, tipo assim, pra mim foi muito aquilo. Eu cresci ouvindo de Adhemar de Campos a Cassiane. E no meio foi tudo. Hillsong, foi todo tipo de música cristã. Porque minha mãe não deixava eu ouvir música que não era cristã. Tipo assim, não deixava. Então eu cresci ouvindo isso. Tipo, música infantil, eu ouvia muito Aline Barros. Muito, 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 muito Diante do Trono. Tipo assim, real, assim. E... Cristina Mel. Cristina Mel é clássico. Cristina Mel é clássico. Depois eu vou contar um detalhe do Cristina Mel aí que aconteceu. Legal. Mas então foi isso, assim. E nesse meio eu comecei a criar conteúdo. Em 2020, a gente estava conversando ontem, eu falei mais ou menos. Criei conteúdo, comecei a criar em 2020. Conheci a Aline nesse meio tempo, mais minha esposa, né? Sou casado. Aí, ó, Aline, sempre comigo, a Aline sempre comigo. Isso é bom demais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Pode falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante. Em 2020 eu comecei a criar conteúdo por TikTok. Daí entrou já era pandemia e tal. Conheci gente pra caramba, assim. Só que 2020 pro 2021 eu parei. Desanimei com algumas coisas e simplesmente parei, mas tentava voltar e não conseguia. Porque, como eu disse, eu acho que era o tempo que Deus queria trabalhar no meu coração, sabe? Muitas coisas. Só que no final de 2024, do ano passado... Eu comecei, final não, meio, já, nossa, foi agosto que eu voltei. Olha, agosto do ano passado, vai dar um ano. Eu voltei, só que eu voltei com conteúdo de marketing. O que é brand, falando conteúdo mais assim. Eu sou formado em marketing, né? Estudei rádio e TV, mas sou formado em marketing. Só que não vingava os vídeos. E eram vídeos legais, assim, eu gostava de assistir. E o pessoal curtia, o pessoal próximo, só que ele não entregava da forma que eu entregava conteúdo cristão. Daí eu fui fazer uma live. Nessa live entrou 140 pessoas no TikTok. Eu falei, vou fazer uma live no meu TikTok, conteúdo cristão, que eu tava com saudade, assim, de abrir uma live, cantar com o pessoal. Entrou 140 pessoas simultâneas, assim. Pra mim, na época, que tinha parado, era tipo, muita coisa. Logo depois eu já subi um vídeo e meus vídeos estavam muito flopados no TikTok cristão, quando eu tentava subir. Só que esse, tipo, passou de 3 mil. E, tipo assim, os outros batiam 100 mil, 120, 200 mil... Mas quando passou de 3 mil uma coisa que não tava rodando, eu falei, tem coisa aí, dá pra... Só que no outro dia esse vídeo já tava com 20, no outro 70 mil. Então eu falei, eu falei, amor, acho que é hora de eu voltar com isso, acho que Deus quer que eu volte com isso. Foi se a sua igreja fosse música, se eu não me engano. Daí eu fiz essa trend, fiz uma outra e daí foi. Daí
voltou a rodar, eu comecei todo dia a postar vídeo no TikTok. Meu TikTok tava parado, com 140 mil saiu, foi pra 200 e poucos mil seguidores, tipo, em coisas de meses, assim. E nesse meio tempo aí também, eu comecei a fazer uma trend que foi, acho que, o divisor de água, assim, nesse retorno, né? Que foi a música que tava bombando no ano do seu nascimento, porque gerou muito compartilhamento. Tipo assim, muito massa. E atingia muito o público. Uma coisa que eu gosto, eu tava conversando com o pessoal da Comunica ontem, eu não sou muito de gerar conteúdo polêmico. Só que dentro do nicho a brincadeira, eu gosto muito. Então, tipo assim, cara, nunca que um pentecostal vai aceitar, curtir que a música do nascimento dele era, sei lá, Vencedores por Cristo, entendeu? E o Vencedores por Cristo nunca vai querer. Então eu misturava isso. Tipo assim, às vezes eu pegava uma da Cassiane, então o pessoal que era mais reformado e tal, falava, não, nossa, não me identifiquei com essa música. Mas o que se identificava também comentava, nossa, amei, e compartilhava nos stories. Então, tipo assim, isso bateu, acho que tá com 2 milhões um deles, daí o outro tá com 1 milhão. Então foi um que rodou muito, e daí eu comecei a notar que eu podia postar no Instagram também. E daí eu peguei os vídeos durante, sei lá, 15 dias, 20 dias do meu TikTok, sem gravar nada, só subia no Instagram. E daí o Instagram começou a virar minha rede principal, porque começou a rodar e começou a crescer mais o Instagram, né? E no Instagram também, saí de 6 mil seguidores. Na época do TikTok eu tinha 8 no Instagram, só que fui perdendo por não criar conteúdo. Daí eu voltei, tava com 6 mil seguidores, saí de janeiro pra julho agora. Eu tô com 220 mil seguidores, foi mais de 200 mil seguidores em pouco tempo. Então foi muito assim, eu entendi que era o tempo de Deus para isso, sabe? E eu voltei de uma forma mais intencional. Antes eu só subi o vídeo que eu gostava, muito legal, só que nisso eu comecei a dar mais atenção aos testemunhos. Ontem mesmo a sua mãe me contou um testemunho e isso me faz brilhar os olhos, de verdade. Tipo assim, toda vez que eu abro uma mensagem, óbvio, eu não consigo responder todas as mensagens, mas quando é uma mensagem de testemunho, eu paro um tempo e falo, eu quero ler isso aqui. Tipo, esse vídeo me afetou de uma forma positiva. Eu tava aqui... Hoje eu gosto de criar... Tipo, eu já gostava, né? Mas eu gosto de fazer mais lives, né? E nas lives eu troco ideia. Às vezes o pessoal comenta um testemunho. E isso é muito bacana, porque eu vejo o Serrano... tá muito envolvido na música, sabe disso, né? Como a música, ela é um instrumento de Deus tanto para curar, tanto para transformar vidas, né? A cura espiritual mesmo. A música, ela abre portas, né? Ela abre portas. Ela é, assim, uma ferramenta para abrir portas aonde você tá. Você consegue acessar lugares com a música, né? Então, assim, você levar isso, né, com propósito é muito gratificante. É legal demais. É muito bom. Nossa, legal demais. Você falou que teve um momento na sua vida em que parece que teve aquela virada de chave, né? Tipo, que você cresce na igreja. Sim. Só que tem um momento, cara, que parece que Deus te dá um download, tipo assim, cara, beleza, você tá familiarizado com isso. Mas e agora, né? Parece que é aquela questão, tá, beleza, eu sou crente, mas eu vou pro céu, eu vou pro inferno. Inclusive, eu lembro que tinha uma época que eu caminhei muito com o Felipe, uma época que me discipulou e tal. E eu lembro que a gente sentava aqui nessa sala. E eu sentava e eu falava, mano, eu acho que eu vou pro inferno, velho. Eu acho que eu vou pro inferno. Ele falava, essa sensação é horrível. Eu falava, eu vou pro inferno, eu nasci na igreja, mas eu não sei se eu tô salvo. Como é que funciona isso? Eu não entendo. E eu falava, mano, você ama Jesus, você conhece Jesus, então você é salvo. Mano, não consigo sentir isso e tal. Não tô no coração, não tá. É muito estranho, eu chorava, ia pra casa em crise, assim. E desde essa época, antes de você ter esse momento com Deus, você já sonhava ou imaginava, pensava em criar conteúdo? Ou isso foi algo que foi vindo com o tempo, à medida que você foi vivendo com Deus? Assim? Meu sonho de moleque, assim, era ser ministro, assim, cantar. Esse era meu sonho e hoje esse sonho voltou muito forte, assim, sabe? E eu vejo que o Instagram, o TikTok é algo que vai me lançar pra isso, sabe? Que eu tô, não de forma comercial, assim, mas de forma ministerial. Eu sempre gosto de falar, eu quero ganhar dinheiro no Instagram, entendeu? E a administração é algo que eu quero que faça parte, eu quero contribuir com a igreja. Então, é uma coisa que eu, tô aprendendo muito, assim, sabe? Porque são coisas diferentes. O lado seu artista, o lado seu influenciador, ele não é a mesma coisa do que o seu lado ministro. Tipo, assim, minha função como ministro, a sua função como ministro, você toca... Não, é porque ele foi meu professor, por isso que que legal. Aí sim. Que legal. Tipo assim, mas a função de um ministro ou de um pastor é ser instrumento na igreja ou fora dela, assim, mas
para conectar as pessoas com Deus. Não que a internet não seja isso. A internet é isso sim, pessoal. O vídeo ajuda muito as pessoas. Só que também tem o lado do algoritmo, que você quer ter o alcance, você quer ter o engajamento, você quer o seu feedback. E o cantor também, quando ele lança uma música no Spotify, inclusive eu vou lançar a música esse mês aqui, ó, o Merchan, né? Essa música. Mas no momento que eu tô na igreja, cara, eu tô na igreja servindo. Assim, não importa se eu tô numa igreja de 80 membros ou numa igreja com 2.000 pessoas, entendeu? Eu tô naquele momento pra servir. Então, eu crescendo ouvindo música, eu crescendo indo em shows cristãos, né? Fernandinho, nossa, eu cresci ouvindo Fernandinho, sabe? Fui no show dele sei lá quantas vezes. Era o auge do Fernandinho. A minha época, tipo assim, era Fernandinho, tipo... E ouvindo aquilo, ouvindo a... Óbvio que também ali tinha o lance do show e tudo mais, que também entra o lado de ingresso, que seja. Mas você sentia a presença de Deus naquele ambiente que se formava uma igreja, sabe? Quando você cantava uma música do Fernandinho nessa igreja, uma música do Diante do Trono, e você observava as pessoas cantando junto... imagina se um dia for uma música minha, sabe? Imagina uma coisa que Deus me revelou no secreto, assim... tá sendo exposta para as pessoas. E a internet me possibilitou isso, sabe? Me possibilitou de eu estar cantando uma música e as pessoas estarem se conectando com ela, sabe? Se conectando com a mensagem. Então, meu sonho de moleque, eu não tinha muita noção quando eu era criança de Instagram, YouTube. Eu sabia o que era. Daí eu comecei a mexer no YouTube muito novo, postando cover já. Olha que doideira. Tinha, tipo, aprendi a tocar violão. Nossa, ridículo esses vídeos. Ridículo. Nossa, ridículo. Tem ainda Deve ter alguns aí, mas eu deixei uns par bloqueado. Mas é ridículo. Eu tipo, sem saber fazer pestana, daí saía aquele... Daí eu cantando, eu te agradeço com o nariz, é que eu tenho por se lembrar. Só que eu já arriscava e postava. Isso com 12, 13 anos que eu comecei a entender do YouTube, né? E, nossa, pra mim eram meus ídolos, assim, ídolos, né? Não ídolos no sentido, mas acompanhava Gabriel Guedes no começo, Isadora Pompeu, For Life. Fala, gurizada, nós somos a For Life. Eu tô aqui, ó, não quebra não, Samuel. E, tipo assim, meus olhos brilhavam com aquilo, sabe? E daí eu comecei a postar conteúdo no YouTube, só que conteúdo muito ruim, assim, de qualidade técnica, eu aprendendo a cantar. Só que foi um tempo muito legal de aprendizado, porque já me despertou, tipo, ser mais cara de pau. Porque quando você vai olhar pra uma câmera e fala, oi, pessoal, é outra coisa, é outra coisa. A câmera é uma coisa, tipo, tem gente que se comunica super bem numa palestra, assim, tipo, na hora que vai parar num quarto sozinha com a câmera, aí trava. Entendeu? Então, tipo, duas coisas muito diferentes. Lá atrás, pra mim, tipo, isso me ajudou muito, assim. Foi uma escola. Foi uma escola. Facebook, comecei a subir vídeo no Facebook, da Instagram, daí na hora que veio o TikTok, que foi, tipo assim, o divisor de águas, assim, de eu ficar mais conhecido nesse meio, assim. Mas eu acho que é isso, meu sonho sempre foi, assim, nessa questão de cantor, assim, de ministrar vidas através da música. E a questão de influenciador... Eu vejo que foi algo que... Um caminho que conecta isso, sabe? Das pessoas. Quase isso, como se servisse essa outra parte. Isso, exatamente. Isso foi me dar... Eu ter clareza mais esse ano, assim, sabe? É uma coisa... Eu não sei se vocês viram... Olha, eu tô fazendo propaganda dos meus vídeos aqui, ó. Eu fiz um vídeo... A Aline sabe quantas vezes eu chorei em casa. Tipo, eu chorei real. E uma coisa que eu tento ser... O máximo é mostrar quem eu realmente sou, tipo, ser autêntico, entendeu? Por exemplo, eu sei que a estratégia de muitos influenciadores, eu acho isso super legal também, quando cria-se personagens, ainda mais o nicho de comédia faz muito disso. Só que eu sou eu. Assim, eu tô conversando com vocês igual eu gravo stories aqui, entendeu? Só que os meus roteiros, quando eu faço um vídeo mais falado, são coisas que eu vivi, são coisas que eu passei, tipo, mãe crente, realmente, aquilo tudo é verdade. Tipo assim, namoro cristão é verdade. Tipo assim, quem namorou ou vai namorar ainda um namoro cristão é algo diferente de todos os seus amigos que não são cristãos, sabe? É algo, tipo, você tá num carro aí, você fala, a gente não pode ficar sozinho aqui, porque senão eu vou beijar, vai começar a esquentar o clima. E, tipo assim, que você fala isso pra um maluco da escola, vai falar, você é maluco, o que você tá falando? Só que não entende. Bullying, ou que não é crente, acha legal o seu posicionamento, mas acha que você é Deus. Porque ele fala assim, não, cara, você é crente,
não tem problema você dormir com a sua mina, não vai acontecer nada. Eu falo, meu, eu sou crente, mas eu não sou... Eu sou carne também, eu vou que minha carne vai pedir isso, entendeu? Tipo, então uma coisa que eu falei no vídeo é realmente, é você entender o que Paulo fala, sabe? Meu, os solteiros, pra não se abrasar, casa, melhor casar do que não pecar. Mas uma coisa que eu gosto de deixar claro, você não pode casar por esse motivo. Exatamente. Esse motivo não pode ser o motivo do seu casamento. Você tem que amar a pessoa. Eu tô com a Aline ali, eu falo, vou ter que viver com ela o resto da vida. Mas vai ser muito bom esse tempo, porque... Eu tô brincando, mas tipo assim, porque esses 2 anos que a gente tá junto, já tem sido muito bom. Óbvio que tem briga, óbvio que tem coisas difíceis. Mas é muito bom, no geral é muito bom. Cara, ela me acompanha em tudo, ela é minha parceira real, assim, sabe? Muitos roteiros, ela me ajuda muito, dá ideias muito legais. E isso é muito importante. E... Nossa, eu comecei a falar que me perdi no papo que eu tava iniciando. Mas o vídeo que eu falei que acontece que acontece sobre uma vivência, era sobre isso, sabe? Uma coisa que eu tava com um conflito interno. Porque ao mesmo tempo que eu tava com essa coisa... de influenciador que eu sou, eu entendo que eu sou um influenciador, também às vezes estava entrando em conflito com a vida ministerial de músico, e eu fiz um vídeo, o que Deus quer de mim? Porque eu comecei a chorar, Deus, o que você quer de mim? Você quer isso ou você quer aquilo? E eu sou surtado, eu faço isso desde criança, eu falo, eu sou Gideão, me dá uma prova clara, eu quero uma prova clara, e eu orava para Deus, daí no vídeo eu falo isso, Gideão, ele fez uma prova com Deus. Deus mostrou claramente uma coisa impossível para ele. Um velo de lã ficar molhado no seco. E ele não se contentou. Ele teve que fazer a prova inversa no outro dia. E antes eu já estava mostrando, aquele que abaixar, beber água, aquele que fez outra coisa. Né? Daí eu falei, se Gideão fez isso, quem é o Samuel na fila do pão? Daí meu vídeo foi falando sobre isso. Abraão, ele duvidou da promessa. E Sara também, ele se deitou com Agar. Tentando viver a promessa de Deus para a vida dele, e por ele não cumprir isso, por não cumprir, hoje a gente está tendo um conflito da Palestina e Israel, sabe? Coisas que a desobediência, não estou falando que tudo que a gente faz é pecado. Sei lá, se eu começar a querer pastorear, eu não me vejo ainda como um chamado pastor. Pode ser que Deus me chame? Pode, mas espero que não, porque meu pai é pastor, eu sei como é certinho. Mas assim, pode ser, mas e se eu não tiver esse chamado pastoral e começar a querer pregar? E daí eu tenho uma igreja gigantesca com 10 mil membros pregando todo mundo. Nossa, Samuel prega muito, cara. Nossa, teólogo. Mas eu chego no céu, é aquela velha história. Deus fala, olha, Samuel, eu queria que você fosse ministro. Ou, nossa, Samuel, eu queria que você fosse pastor de uma igreja de 50 membros. Então, assim, o Júlio, que eu estava comentando com vocês da Purpose, ele me falou uma coisa essa semana, a gente estava conversando. Ele me falou uma coisa muito legal. Eu não vou lembrar as 2 palavras, mas é tipo assim, a excelência vem de você entregar. Só que a extensão do evangelho, a extensão eu digo assim, onde Deus quer atingir, vem de Deus. O alcance vem de Deus. Ou seja, eu vou entregar o meu melhor. Pode ser que eu fique conhecido na minha cidade. Com muito tempo eu servi só a minha igreja local. Mas pode ser que Deus queira me usar em outros países. Entendeu? Então isso para mim foi uma coisa muito legal ter aprendido, porque a gente nunca fica naquele... Toda vez que você tenta se comparar a algo, Deus te coloca no lugar, fala, olha, às vezes você é o cara que vai sentar com a pessoa do seu lado e vai começar a conversar e ministrar na vida dela. Outros não, outros Deus vai falar, não, você vai subir num palco, altar, não sei como vocês chamam, e vai falar para 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, como o Senhor faz aqui no Team Street. Entendeu? Mas, por outro lado, ele não deixou de te discipular. Porque, às vezes, Deus ia cobrar lá no céu dele. Falar, por que você não discipulou? Ele ia pro inferno aí, entendeu? A Cris voltando. Que horror. Mas então é muito sobre isso, sabe? Entender o propósito de Deus. E cada dia que passa, Deus tem me dado clareza e me conectado a pessoas a isso, sabe? Deus tem me conectado a pessoas que têm me direcionado porque Ele quer pra mim. E isso tem vindo de forma mais clara. E é muito legal saber disso, sabe? É muito legal de você ter esse relacionamento de entendimento e aprendizado também.
Acho que é isso. O que você falou, que tudo parte de quem você é. Aham. Você não tenta criar um personagem, você só vive, você faz aquilo que parte de você. Sim. É a sua essência. Uhum. Então, consequentemente, por ser você, você vai acabar manifestando os dons e talentos que Deus colocou na sua vida. E você entende que as ferramentas, os dons que Deus te deu, os talentos, não são hoje para a área pastoral, é sim para música. Então, Exatamente. se você exercer isso, se você não tenta criar uma camada por cima ou por fora para expor um personagem, você vai acabar vivendo aquilo que Deus chamou para viver. É. Eu acho que quando a gente tenta complicar demais isso, a gente cria crises desnecessárias. Sim. Tipo, cara, seja você, o que queima no seu coração? No meu coração queima música. E aí você começa a viver isso e você vai entendendo, cara, é isso que Deus me chamou pra fazer. Aham. E aí você começa a ver Deus distribuindo e fazendo o alcance que Ele quer e você vê, cara, eu tô no lugar certo. É. Tipo, você tá sendo fiel com o que Deus te colocou pra fazer, Sim, sabe? sim. Eu não me vejo no ramo da música, Aham. mas eu tenho muita convicção de que hoje, a minha temporada hoje é discipular adolescentes, Que legal. ministração, só que tudo isso precisa partir de um lugar secreto. E a gente vive isso. A gente, quando a gente vai fazer reunião de conteúdo pra ministrar no time, cara, não existe uma vez que a gente fala assim, a gente precisa ter a revelação do que a gente tá falando. Não pode ser da boca pra fora. Tipo, não pode ser pra convencer o adolescente, não pode ser só algo que a gente leu e tá só repetindo. Precisa ser algo Não é que a por gente... força, né? Não é, cara. E aí a gente precisa, sabe, maturar aquilo no coração, deixar aquilo penetrar. E aí, à medida que você faz isso, você, a sua história, aquilo que você vai compartilhar, deixa de ser só uma frase ou uma frase de impacto, mas se torna uma vivência, se torna uma experiência pessoal, sabe? E isso tem muito mais poder, é muito mais efetivo. E eu acho que no mesmo com a música, a sua adoração, não basta só as suas palavras, né? Uma letra bonita. Mas é o quanto você se entrega, o quanto você coloca de essência ali na sua... Só observa, né? Exato. E a excelência tem que vir, né? Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com excelência, né? Aqui a gente vê, né? Com Todo mundo. todas as nossas forças. Todo mundo E aí com o coletivo, né? alcance, como você falou, vem de Deus. É né? consequência, É cara. consequência. Exatamente. Tipo assim, aqui todo mundo com colete, né, de voluntário, e cada um servindo na sua área. Isso é muito lindo de ver, sabe? E pessoas que, tipo assim, entendem. É muito legal. Tipo assim, eu ouvi o pessoal da limpeza, é uma área que o pessoal, geralmente, em acampamento não quer trabalhar, né? E o pessoal trabalha feliz. Tipo Muito, assim, muito. é bizarro muito. isso. Inclusive os heróis do time. Ah, Eles é. são os heróis do time. Clintin, a gente chama de Verdade, Clintin. Clintin. E Esses assim, caras eles são... E tem pessoas ali no Clintin que têm dons e habilidades Exato. muito além, assim, por exemplo, eu conheço ali, tem músicos ali muito bons. E eles legal. estão se dedicando naquele serviço com excelência. Que legal, Então né? isso é muito legal, né? E aquela grande questão, né? Se você não é espiritual o suficiente para limpar uma mesa ou trocar um lixo, você não é espiritual o suficiente para estar num púlpito ministrando adoração. É aquela questão da fidelidade, né? Eu acho que isso pesa muito. A gente entender os processos, as fases e estar disposto a servir. E a gente vê muito isso em você, cara. Agora é um momento de admiração. Eu estava até comentando com a galera que eu falei, cara, ele é muito humilde. Glória a Deus. Porque, às vezes, nesse lugar, a gente vê pessoas que acabam se perdendo nisso, sabe? Tipo, começa a subir pra cabeça, ou a pessoa não vai mais pra servir, ela vai quando ela é convidada. E foi um negócio muito único, assim, você tá aqui servindo pra gente, Amém. desperdiçando o seu sono pra estar aqui. Pra gente é uma honra, é muito bom ter você aqui. Prazer A gente se imenso. inspira. Prazer imenso. Glória a Deus, gente. Gente, Samuel Quintino é de verdade, viu? É isso aqui mesmo, viu, Tamo gente? junto, Não tamo tem... Tamo lá, senão embaixo. É a mesma coisa no vídeo, ele é a pessoa aqui. Isso é muito legal, Amém. cara. Prazer, Isso é muito legal. prazer. E é uma coisa que eu oro. E é uma coisa que eu oro mesmo, porque eu sei o lugar que eu estou. Tipo assim, eu acho que você saber também te coloca no lugar, sabe? E quando isso começou a acontecer, eu já começava a orar a Deus. Se isso for me tirar do seu propósito, cara, não dá pra mim, sabe? Legal. Porque é algo que esse mundo, ele te chama, sabe? Ele te chama, não digo mundão, mas essa vontade, assim, de... Ai, meu Deus, tô acessando tantas pessoas, nossa, olha isso. Só que se eu começo a pôr a expectativa só no Samuel, não é Samuel que tá fazendo. Isso, gente, eu vou falar agora aqui, ó. Gente, isso não é só na área Instagram. No seu trabalho também. Se você começa a achar, subir de cargo, eu sou o cara, eu trabalho demais, eu sou muito bom. Que legal que você tem talentos. Amém. A Bíblia fala, você tem que multiplicar esses talentos, entendeu? Isso tem que acontecer, você tem que entregar com excelência os seus talentos. Se você canta, faça o seu melhor. É legal você ter uma admiração, super legal. Eu amo quando o pessoal fala, que da hora, amo seus vídeos. E eu gosto disso, é muito legal, não vejo problema algum. Isso não tá atrelado a orgulho, não tá atrelado a nada. É você
entender que o seu trabalho está alcançando as pessoas, esse reconhecimento. Mas agora, quando você coloca esse crescimento, esse alcance, a você se perde no meio do caminho, sabe? Então, é uma coisa assim, se você faz o seu trabalho, se você acha que isso é só por meio de você, não é. Sabe? É Deus abençoando. O Team Street tá desse tamanho, não é só por conta do Serrano, não é por conta de você, não é por conta do seu pai, não é por conta... Óbvio que tem o trabalho de todo mundo, mas quem dá a força para trabalhar é Deus. Quem tá direcionando, dando tamanho para isso, é Deus. Então é uma coisa que eu gosto que é um aprendizado para mim todos os dias, sabe? Se eu tô aqui é porque Deus me colocou aqui. Porque eu falei isso, eu não sei se foi num podcast que eu falei, da presbiteriana, não lembro. Eu falei assim, quem que era o Samuel, somando as redes sociais, 400 mil seguidores? Quem que era o Samuel? Porque se eu perder os seguidores, aquele número me define? Entendeu? Óbvio, qualquer pessoa fica triste. Vocês conhecem a Thaís Linhares? Ela faz... Oi, meu nome é Thaís, eu não tenho 12 anos, que ela é bem pequenininha, da Tabeauty. E ela tem uma marca que chama Tabeauty. Ela é criadora de conteúdo. E ela é cristã. E semana passada, cara, você tem noção, ela tem 5 milhões de seguidores no Instagram. 5.1, acho que é. 5 milhões. E a marca dela, de body splash, coisa feminina, tinha 700 mil seguidores. Ou seja, é o trabalho dela. Tipo assim, gente, rede social é pra vender também. Tipo assim, é o lado comercial, assim. E é o trabalho dela, digno, entendeu? Ela grava conteúdo, posta conteúdo. É Tabeauty. Vocês vão ver onde é. Eu tô fazendo propaganda pra Tabeauty aqui, ó. Mas... Patrocina. Manda uns produtos pra Aline. Mas o que aconteceu? Ela gravou um vídeo chorando. Gente, perdi meus 700 mil seguidores. Não sei o que aconteceu. Não sei se excluíram, não sei o que aconteceu, mas perdi 700 mil seguidores que ela construiu um ano. 700 mil seguidores é da loja, da marca, pra vocês terem noção, não dela. 700 mil seguidores. Só que ela fez um vídeo falando, agora eu criei uma conta nova, vamos lá e... Mas isso, ela trouxe um ensinamento disso. Quem sou eu sem esses seguidores? Quem é a marca sem esses seguidores? Tipo assim, eu entendo que Deus tem um plano nisso, sabe? Meio que isso. E a glória, ela usou o tempo, né? O texto bíblico, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Em 3 dias ela reconstruiu a página com a mesma quantidade de seguidores. Hoje a página já está com 1 milhão de seguidores. Entende? Então isso serviu como uma lição para todo mundo, sabe? Quem é o Samuel sem o Tim? Quem é o Samuel sem o Instagram? Quem é o Samuel? Quem é você? Sabe? Quem é você, Serrano? Quem é você? Entende? Quem sou eu? E... isso me traz um aprendizado, sabe? Eu sou quem diz isso, que eu sou escolhido, perdoado. Então é sobre isso, sabe? Quem Deus diz que nós somos, sabe? E quando a gente entende a graça, cara, galera, a graça, né? A graça é um favor imerecido. Isso aí é um favor imerecido. É o exemplo. Todo mundo, assim, ó, pecou contra o filho, pecou contra o pai. E merece a morte, merece o inferno, sabe? Eu tava conversando com um amigo, você morreu agora, pra onde você vai? Ele, eu vou pro céu, cara, não é cristão, né? Falei, você vai pro céu? Vou pro céu. Tá, mas por que você vai pro céu? Porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa legal. É isso que todo mundo responde, cara, é clássico, assim. Putz, cara... eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa legal, eu mereço inferno. Como assim, cara? Você é gente boa. Tipo, é a resposta na glata. Nossa, gente boa, nunca vi você fazendo nada de errado. Você não viu, mas Deus viu. Deus viu meu coração, Deus sabe meu coração. E daí tem até uma pregação que eu vi, uma ilustração do Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, fazer uma torta, um ovo, eu não lembro o que era. Esse ovo eu vou colocar vários ovos, assim, ó. 12 ovos para fazer esse omelete. Estou exemplificando assim, eu não lembro exatamente. Uma delícia, padrão perfeito. Só que eu pego um último ovo e ele tá podre. E abro esse ovo e coloco lá. Esse omelete tá bom? Acabou com tudo. Acabou com tudo. A minha sobrinha é celíaca que fala, né, amor? Ela tem alergia a ovo, alergia a um monte de coisa. Se colocar uma pitadinha de ovo, minha sobrinha pipoca, fica mal. O lugar perfeito é o céu.
Se entra uma sujeirinha de pecado, já era, não é mais perfeito. Então, se você tem um pecado, um pecadinho que seja, teen, adulto, você não pode entrar no céu. Você tá lascado. Só que a verdade é a seguinte: Deus, o Pai, ele mandou seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar. E quando você entende que isso foi de graça, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ele se entregou de graça para nós. Então ele derramou o sangue dele de forma absurdamente especial. E é um sangue sem pecado. E por esse motivo, Deus supriu a justiça dele no Filho para que a gente pudesse ter a salvação. Então, por esse motivo nós somos salvos. É por conta da graça. Então, eu vou para o céu não porque eu mereço, mas porque Jesus morreu por mim. E por esse motivo é como se, sei lá, se Jesus pegasse todos esses ovos, essa massa, jogasse fora e falasse: ovos novos para você, que você não fez nada para conseguir. E quando você entende o que é graça, não tem como você ser um cara que acha que vem de você as coisas, sabe? Não tem como você olhar e falar: nossa, como eu sou o bichão. Entendeu? E se você acha que você consegue ir para o céu pelas suas boas obras, você invalida o sacrifício. Você invalida. Não tinha por que Jesus vir se você conseguisse conquistar a salvação. E aquela coisa, né? Isso é muito interessante que você falou, porque eu já conversei com muitas pessoas que falam o seguinte, né? Eu vou pro céu, ou... Eu tenho um amigo, na verdade, que eu tava conversando com ele, e eu falei: cara, você acha que o seu pai vai pro céu? O pai dele não é cristão. Uhum. E ele falou: cara, eu acho que ele vai, ele é uma pessoa boa. E aí eu falei: eu acho que... E eu, né, tive toda a delicadeza do momento, depois conversei com ele, mas eu acho que uma questão que a gente se perdeu muito é que a gente hoje associa aquilo que é bom ao que é ético, ao que é moralmente aceito. Então, parece que quando eu tenho boas práticas, eu sou uma pessoa boa. Sendo que a gente esquece que bom é Deus. Bom é Deus. Deus é a pura essência daquilo que é bom. Não existe nada bom fora de Deus. Tudo que é bom é porque vem de Deus. Então não tem como eu fazer alguma coisa que seja boa, que não parta de Deus. Exatamente. Sabe? Então, tipo, é aquela coisa, né? Quando eu vou amar alguém, você não tá amando alguém, você só tá expressando o caráter de Deus sobre alguém. Então, tudo aquilo que a gente tem como bom, tudo isso são caráteres e facetas de Deus, que a gente talvez hoje trata como cultura, como aquilo que foi criado e moralmente aceito e ética. E a gente acha que a salvação vem por isso. É muito legal isso que você falou, porque isso também é uma coisa intrínseca, né, na gente, né? É a melhor coisa pra... Cara, eu tenho muitos amigos ateus. E eu amo perguntar pra eles de onde veio a moral. É muito legal, porque, tipo, de onde veio? Por que eu não tô aqui... Sei lá, porque uma pessoa que não é cristã... Ah, tá, você é cristão, na cabeça deles, né? Você é cristão, por isso que você não faz isso, por isso que você não faz aquela coisa e tal. Tá, beleza, muita coisa é porque é o processo de santificação, que a gente escolhe abrir mão para viver uma vida santa com Deus. Ok, isso beleza. Tipo, não vou ter relações antes do casamento, que o pessoal do mundo tem, enfim. Ou, sei lá, não vou mentir, coisas clássicas, assim. Mas mentir é errado, até pro não crente. Trair é errado, até pro não crente. Matar é errado, até pro não crente. Não importa a tribo que você vai, se você fizer uma atrocidade, você vai ou ser morto ou você vai ser preso, não importa. Quem colocou isso na gente? Muito bom. Quem colocou isso na gente? Entendeu? Então a gente tem um pontinho de moral que, caraca, meu, por quê? Por que eu não tô vivendo? Por que o pessoal não vive a vida doidado? E quando vive, às vezes sofre de depressão porque tem um vazio. Sabe? Tem um vazio nas pessoas que precisa ser preenchido com Deus, né? E isso é muito legal de você conseguir explicar isso para uma pessoa não crente. Eu amo bater papo assim muito com o pessoal. Eu gosto. E me incomoda quando o pessoal que é crente, que se acha os caras, os experts, começa a apontar o dedo para essas pessoas. Essas pessoas não precisam de mais acusação. Essas pessoas precisam de explicação. Se você para e conversa, o pessoal escuta, o pessoal te ouve. Sabe? Eu tenho meus colegas do meu antigo trabalho, eles paravam e me ouviam. E a gente conversava, trocava ideia. Eu escutava o que eles tinham para dizer. Sabe, pessoas às vezes... Eu tenho um meu barbeiro... faz tempo que eu não vou no barbeiro, cara. Meu barbeiro... Vou ser responsável pela vida dele, porque eu tava pregando pra ele antes, indo todo mês, agora... Brincadeira. Mas meu barbeiro, ele é muçulmano. Caramba. Ele é muçulmano. E ele não manjava nada de Jesus. Tipo assim, ele veio algum lugar da África. Eu não vou lembrar aqui. Enfim, mas é um lugar da África. E meu barbeiro, tipo... trocando ideia com ele, ele não entende o que é
sabe? Realmente, sabe aquele texto do eunuco? Felipe, né? Felipe tá lá entende o que lês? Como eu vou entender se não há quem me explique? Entende? Às vezes a gente vê hoje um evangelho que é só soltado, assim. Vai. Cara, você precisa sentar, às vezes, o cara explicar coisas óbvias. E meus olhos brilham, acho que o de vocês também. Conversar com crente é muito legal. Você sente, fica batendo, calvinismo, arminianismo, é pecado fazer isso. Dom de línguas é dialectos ou é dom de línguas, lá. Entendeu? A gente ama debater isso, eu gosto, pelo menos. Só que não chega a nada, porque todo mundo já tem uma fé em Cristo, já tá bem definido e sabe assim, eu sou salvo pela graça de Jesus, independente se eu escolhi, se ele me escolheu, tudo certo. Agora, quando você conversa com alguém que não sabe, parece que Deus vai pondo palavra na sua boca, sabe? Daí entra a Cassiane, eu nunca vi um justo sem resposta. Mas, parece que Deus vai pondo palavras na sua boca. E quando você tem um conhecimento da Bíblia, o mínimo que seja, a pessoa fica assim, pra você, caraca. Mas como assim? Eu não preciso de Jesus, sou uma pessoa boa. Daí você vai com a Bíblia. Daí a pessoa, nossa, faz sentido. Eu fiz tal coisa... Não existe Deus por esse motivo. Daí você vai com a Bíblia e fala, não, mas a sociedade está desse jeito por causa disso. Mas não se limite, não que a Bíblia seja um limitante, de forma alguma. A Bíblia é, para ser salva, a palavra que está na Bíblia vai te apontar para Cristo. Só que eu digo assim, estudem outras coisas também, sabe? Porque você vai conversar às vezes com um cara de outra religião, você vai falar uma coisa que não tem nada a ver com a religião dele, achando porque você ouviu, e ele vai te achar um babaca. Assim, nossa, não vou falar com esse cara, como, sei lá, você usar um termo da religião dele, você é ruim porque você faz isso. Tem uma cultura para ele fazer isso, tem uma história para ele fazer isso. Tem muita gente que tá dentro de igreja vivendo só por cultura, porque viu os pais fazendo e reproduz, entendeu? Então, os caras têm uma cultura, tem um histórico para ele estar... Então, estude... Eu tô falando isso pra gente que tá crente já, tá, gente? A gente que já tem certeza da salvação, se morrer vai pro céu. Estudem outras coisas, conversem com o pessoal... para que você tenha argumento. Jesus entendia sobre os fariseus. Jesus entendia sobre os samaritanos. Todas as pessoas que ele conversava, ele tinha conhecimento daquilo. Então, acho que é uma coisa muito importante, assim, para você trocar ideia e ame essas pessoas, sabe? Ame independente de qualquer coisa. Isso aí é muito bom porque você lança aquela sementinha, né? E uma hora ou outra essa semente vai florescer. Né? Vai brotar. Muito bom. Eu lembro muito bom. Às vezes quando eu fazia algumas viagens missionárias, eu fui pra Serra Leoa, na África. E lá, eles são bem divididos. É uns 70-30. 70% muçulmanos e 70% cristãos. E, às vezes, você vai abordar um muçulmano pra trocar ideia com o cara e ele não tem base nenhuma sobre aquilo que você acredita. Ele não tem a mínima compreensão. Tudo que ele sabe é daquilo que ele ouve falar. E quando você vai conversar com aquela pessoa, você também precisa entender o contexto daquilo que você falou. Total. Porque para você fazer abordagens e você saber onde você precisa tocar no coração dela, você precisa entender pelo que ela está passando. O que ela acredita, o que ela vive. E isso com todas as pessoas. Às vezes eu tinha alguns amigos na escola que eu conversava e eu precisava saber exatamente onde eu vou tocar com esse amigo, sabe? Tipo, não adianta eu chegar no cara e jogar um monte de Bíblia nele, começar a falar um monte de coisa. Cara, eu preciso entender, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso ser intencional naquilo que eu vou compartilhar com ela. Tanto com outras religiões quanto com outras pessoas. Eu tinha um amigo na escola que ele não acreditava no mover sobrenatural de Deus. E era uma época que eu tava no Dunamis lá. Tava foguentado, né? Aqui, ó. Aí eu falei, mano, não, vai acontecer com você, fica esperando. Quebra o seu pé aí pra você ver. Deixa eu aumentar a sua perna, antes que ela não tem dessa. Deixa eu ver se tá menor que a outra. E você vai sendo intencional, sabe, em ministrar e discipulando essa pessoa. E eu lembro que... Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome pra não expor, porque a próxima até hoje, né? Mas eu lembro de passar noites, assim, cara, noites conversando com ele e entendendo o que ele falava. E ele, ele me trazia dúvidas, assim, e a gente tem que ter o mínimo de conhecimento. E ele falava, cara, tá bom, mas como é que foram escolhidos os livros da Bíblia? Começava a trazer assuntos sobre o cânon bíblico, sabe? E às vezes você fica, beleza, tá. Que me garante que ninguém mudou lá, Exato. Beleza, e as tantas denominações cristãs, por que vocês têm tanta discordância se não é uma coisa só? Eu falava, não, existe o credo apostólico. Sabe, você tem que entender aquilo que você acredita, e isso é muito importante. Você tem que estudar, porque as pessoas hoje, elas têm dores e elas têm questões que... Esse povo perece por falta de conhecimento, entendeu? E é uma coisa que... Nossa, a gente entra num assunto nada a ver, assim, do podcast, assim, tipo... Mas, realmente... Mas, tipo assim, algo que você vai
vai aprendendo com o tempo, sabe? E você vai criando... Essa troca que a gente está tendo aqui, a gente tem câmeras ligadas para nós, mas seria uma troca que a gente teria em qualquer outro lugar, assim. E eu tô aprendendo agora. Vocês estão aprendendo agora, sabe? Quando a Bíblia fala de ferro afiar ferro, eu imagino que é isso também, sabe? Essa troca que vocês precisam... A igreja é um lugar que te prepara para fora, eu vejo. Porque a igreja tem que crescer. Não digo igreja, templo, mas a igreja, o corpo de Cristo, tem que crescer. O mandamento lá, a ordenância de Cristo foi para todos os cristãos. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E uma coisa que eu achei muito legal daqui é essa questão... Como é o nome do... Você pode me ajudar? O pessoal faz a faculdade e o ministério... Unimissional. E a Sarinha estava me explicando. Eu tô fazendo o curso e é para você ser um missionário no seu trabalho, na sua profissão. Isso é muito legal. Porque as pessoas acham, às vezes, que... Parece que tô falando dos outros, não falo de ninguém, não. Mas assim, tipo assim, tem gente, crente, que tem uma vida maluca, daí o ano inteiro, a vida inteira, daí chega a viagem da igreja missionária, a pessoa vira crente. Tipo assim, pelo amor de Deus, cara, você envergonhou o nome de Jesus o ano inteiro, daí você vai, beleza, daí você vai pregar no sertão, ou na África, qualquer lugar, entendeu? O evangelho não é sobre isso. O ide por todo mundo tá com Cristo em você, não importa o lugar, sabe? Assim, se seu vizinho não sabe que você é crente, problemático. Eu digo assim, às vezes ele não vai saber, ele é cristão evangélico, mas tipo assim, seu testemunho, entendeu? Se ele vê seu testemunho e acha que você é só mais um, problemático. Se seu amigo da escola, da faculdade, acha que você é só mais um, problemático, entendeu? A gente não é só mais um. Tipo assim, no sentido de humildade, temos que ser mais um, mas tipo assim, no sentido de... Deus te colocou no mundo por um propósito. Então eu vejo muito sobre isso, cara. Muito bom, muito bom. O assunto foi essa pergunta. Essa pergunta foi... Foi profundo. Mas vamos trocar um pouquinho aqui. Vamos. Já tá bom. Agora vamos falar um pouquinho de música. Vamos falar de música. Qual que foi a ideia, assim, você... Né, Samuel, você tem os seus vídeos ali, acho que um dos vídeos mais bombados é essa parte da nostalgia, né? Sim. E como que foi essa ideia, assim? Você gosta disso mesmo? É isso que você vive? Como Sim, que é isso? Nossa. As músicas mais antigas. Eu escuto muita música congregacional, né, que fala, né? Só que hoje diminuiu muito a composição e a produção de música congregacional. Tem algumas referências que a gente pode citar, sei lá, Sola, Purples, e algumas igrejas que fazem música congregacional, eu acho isso muito legal, assim. Mas, todavia, entretanto, eu não comecei a postar conteúdo exatamente por isso. É que eu comecei a gravar músicas que eu gostava, Quebrantado, Vineyard, que seja. E o pessoal, nossa, que saudade dessas músicas. Nossa, faz tempo que eu não escuto essa música na minha igreja. Nossa. E daí eu falei, olha aí, tem um conteúdo aqui. E daí foi... Ai, que saudade. Foi uma das músicas, uma dos trends que eu faço, né, que eu criei Que saudade quando os cultos tinham essa vibe. Daí eu cantei, eu te louvarei. Músicas mais animadinhas. Então, tipo assim, foi um conteúdo que eu comecei a inserir mais, né, no meu Instagram e deu muito certo. Mas você gosta disso? Gosto. Nossa, eu tenho uma playlist que é Samuel Quintino Indica, porque já eram músicas que eu já ouvia. E, nossa, nessa música tem anos 2000 demais, assim, tem Gente do Trono, tem Vencedores por Cristo, Comunidade da Graça, meu, é muita música. Depois tem que liberar esse link nessa eu vou liberar, tá na bio do meu Instagram, E, por incrível que pareça, já tem, tipo, 2.400 pessoas ouvindo essa playlist. Muito bom. E eu gosto, cara. Você gosta mesmo? Eu gosto. Você escuta? Eu escuto. E quando você ministra também? Tem no Eu seu também. repertório? Tem no meu repertório. Óbvio, eu reconheço o lugar que eu tô ministrando, primeiramente. Tipo assim, não adianta se eu for cantar aqui no Teen Street e tocar só música clássica que os adolescentes vão ficar boiando. Ontem a gente pegou o violão lá, começou, meia dúzia cantava, daí as outras... Daí, Aline, amor, entende que você tem que tocar umas outras músicas. Não, beleza. Aí a gente puxava um worshipão aí da hora também. O pessoal cantava. Então eu entendo muito sobre isso, sabe? Assim, óbvio que eu quero ficar como uma referência no congregacional, mas eu quero compor coisas novas congregacionais. Porém, eu também coloco várias músicas
worship e tudo mais, assim, na internet eu brinco, né, que o pessoal começa, não sei o que é de worship, tipo assim, daí eu criei um novo quadro, que é, tudo que os comentários ajudam muito, pessoal, a gente criar conteúdo, porque a gente vê o que vocês gostam, o que vocês não gostam, e eu fiz, como que é a trend que eu falo do worship? Eu não fiz assim... Pra quem acha que eu não canto worship, eu só não canto worship ruim. Esse aqui eu canto, daí eu puxo um worship, entendeu? Então eu gosto de variar, mas que eu escuto muito, realmente escuto muita música congregacional e música velha, assim, no trabalho aqui, vem, essa é a hora de adorar. Eu fico assim, Muito massa, cara. Ó, Muito aqui bom, no Teams muito tem que bom. puxar umas clássicas aí, mano. Vai ter um momento. Vai ter. Sempre tem. Sempre O tem momento que a galera tá ali no momento, espontâneo. Não, uma que vai se ter. puxa, não importa a igreja, pode ter só adolescente. Se você puxa grande ao Senhor, o pessoal vem. Mano, vem. Queremos o teu Vem, nome. Meu, essa aí é... Muito bom. E aquela também, pra te adorar, ó. Essa galera também Doce. vai louco. Morada. Essa é a favorita, mano. Morada, Worship One, né? Mas Eles Morada eles fizeram, disco, né? ficou Mano, muito é, bom. é. Porque eles conseguiram Lembre-se repaginar disso, né? e atinge o pessoal mais jovem. Porque É, eu reconheço foi. assim, o pessoal mais velho curte as músicas congregacionais. Só que o pessoal mais jovem, eles gostam do worship, eles gostam das músicas mais agitadinha e tal, nessa pegada. E eu acho isso super legal. Só que o Morada conseguiu, tipo, Trazer, Foi, né, unificar. unir, né? unificar, tipo Foi assim, mesmo, é muito cara. legal. Por exemplo, quando você canta, não só Morada, o F-Hop também. Por exemplo, você canta Tu És, daí você já entra em Águas Purificadoras. É. Eu acho o máximo. Eu gravei. Não, Essa é demais, essa mas mistura, tipo assim, né? escuta essa. Eu gravei a música Águas Purificadoras em algum ano. Tipo, não lembro de que ano que é. 2002, 99, eu não lembro o ano de Águas. Da pessoa, nossa, eu não sabia que essa música era velha. Tipo, eu ouvi esses dias, mas porque eu ouvi o Tu És, não porque eu ouvi. Então pois é, né? A música também, por exemplo, a gente canta na nossa igreja, né? Jesus em tua presença. Essa música para os adolescentes é nova. Não é tipo por causa do Morada. O Morada trouxe isso. Então... Eu gravei uma ontem, que foi que é do Elias, do Vencedores por Cristo. É o teu povo aqui presente. Morada regravou e agora o novo canto da IP Alpha também regravou. Então é legal essas regravações, eu acho muito massa, assim, porque dá uma repaginada na música, ela fica atualizada. Então, seguindo essa linha aqui, vamos fazer um quadro aqui. Vamos? Fazer um quadro aqui. Rei dos então, quadros. Rei dos quadros. Os dois, O o quadro. quadro O Felipe é o que mais é- gosta de quadro e o Samuca é o rei dos É. quadros. O quadro é escolha uma música ou outra. Tá bom, Você vai nossa. precisar, hein? Escolher Vamos aqui. lá. Eu separei algumas Agora é aqui. hora da gente Vamos ver conhecer o verdadeiro Samuel aqui. Vamos qual ver qual vai que... ser a melhor aí. Gold. O final. Então vamos lá. A gente vai começar com uma aqui um pouco não tão atual, mas uma que marcou uma geração aí. Manda. Oceans ou Emaús? Eu já chego chegando já. Nossa, essa é difícil mesmo, hein? Acho que Oceans. Mas eu gosto de mouse. Não, uma só, Oceans. Oceans, vai. Então vamos lá. É que foi minha música preferida por Oceans muito tempo. Massa. ou Só Tu É Santo? Oceans. Oceans ou Jesus Te Amamos? Nossa, gente, Oceans foi mal. Desculpa. Acho que a gente escolheu Calma. a favorita dele. É que foi minha primeira. Calma, às vezes é Jesus isso. chama- Oceans ou Quebrantado? Quebrantado. Aê! Quebrantado ou Reina em Mim? Nossa! Acho que quebrantado. Quebrantado ou Grande é o Senhor? Grande é o Senhor. Ademarzão. Agora eu vou pegar ele. Vixe. Grande é o Senhor ou Ele Exaltado? Grande é o Senhor. Mas eu gosto muito de Eliseu. Grande é o Senhor ou Porque Ele Vive? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Vixe, acho que ou- agora vai até o final, né? Solta o cabo da nau. Grande é o Senhor. Solta. Vocês sabem que era o Danal? Aquele irmão, aquela brigação. Grande é o Senhor ou Te Louvarei? Cara, é grande é o Senhor, mas vamos falar te louvarei só pro jogo ficar legal, Vamos dar, porque vamos tá dar. perto, Não, vai. pode segurar, não tem problema, que agora vai. Te louvarei, você escolheu? Vamos te louvarei. Te louvarei ou Águas Purificadoras? Te louvarei. Te louvarei. E te louvarei ou Em Espírito e em Verdade? Em espírito e verdade. Vamos cantar cantar aí. a última. Em Espírito, em verdade. Essa é clássica, né, gente? Te adoramos
significativas, mas acho que de todas é Grande a Senhora dessas daí. Dessa Beliette. Grande a Senhora, eu também acho que é uma das... Cara, é clássica. Essa eu acho que é uma das mais clássicas do Brasil, do assim. Brasil, Gente, deixa eu contar isso, eu amo contar isso. Acho que é a número 1 do Brasil. Eu acho que sim. Eu encontrei o Ademar de Campos, né? Eu gravei e cantei essa música com ele, assim, vamos cantar. Meu, pra mim é o padrão de ministério, assim, que eu vislumbro. Tipo, porque, cara, o cara é gente como a gente. Vocês já trombaram ele em algum lugar? Já conheci. É absurdo. Ele é absurdo. Tipo assim, ele para, ele te escuta. O pessoal cantando de mão dada, ele lá no meio do povo. Ele é pastorzão. E assim, eu comuniquei com ele, até falei com... Ele parou, me ouviu, eu contei uma coisa que aconteceu com os meus pais. Antes de eu nascer, assim, meus pais... Meu pai e minha mãe não eram cristãos, né? Meus pais são cristãos esse ano, acho que eles completaram 38 anos de crente. Uau. Graças a Deus e a Maria Helena e o Jonas, a voz do Ovelha. E minha mãe é muito grata por isso. E só que quando meus pais se converteram, eles foram num encontro de casais. Estourou tudo que aconteceu antes do casamento no encontro de casais, sabe? E minha mãe pensa, tipo assim, meu pai não era crente, tinha uma vida que não era de crente, que não condizia há 40 e tantos anos atrás, 30 e poucos anos atrás. E minha mãe, tipo assim, meu, e agora? Tipo, antes de eu ser crente eu não sabia de nada. Agora que eu sou crente, ele falou comigo, conversou comigo. Cara, a gente é humano, não adianta você falar, perdoa, sabe? Tipo assim, óbvio que tem que perdoar, tem que entender tudo, mas é difícil você falar só, vai, perdoa. E minha mãe, nossa, minha mãe conta, não era nem nascido, né? Minha mãe sofreu muito com isso, tipo assim, foram anos, dois anos, assim, pra realmente haver um perdão real. E minha mãe tava tão mal com isso, e ela disse que foi num culto que o Ademar de Campos estava. E nem sabia quem era Ademar de Campos. Tipo assim, tinha acabado de se converter. Pense que era Ademar de Campos, era a época que ele tava bombando, anos 90, entendeu? Era a época que era o Ademar, tipo, compunha as músicas sempre. Grande ao Senhor. Grande ao Senhor, Ele Exaltado, todas essas músicas que ele gravou pelo Senhor. E minha mãe disse que chegou nele como pastor comum. Não que não seja, mas, tipo assim, tem um papel de relevância muito grande, né? E minha mãe começou a chorar, meu casamento começou a desabafar com ele, tipo, com o Ademar de Campos, assim. E ele parou e ouviu e conversou e aconselhou. E eu contei isso pra ele, sério? E ele curioso, ele para, quem é sua mãe? Tipo, ele não ia lembrar, mas a atenção que ele dá pras pessoas, parece que você vê Jesus. Tipo assim, parece não, você vê Jesus naquela pessoa. E isso é muito lindo de ver, cara. É muito lindo. Uma referência, assim. E ele me seguiu semana retrasada. Eu surtei. Eu falei, que legal. Caraca, é o Justin Bieber que seguiu. Não, é Ademar de Campos. É tipo isso, cara. Muito bom. Mas se você tivesse que escolher uma música que mais te marcou na sua história, assim. Nossa. Tipo, difícil. É muito difícil essa pergunta, né? Mas assim, de algum momento da sua vida, não precisa ser da sua história completa. Mas assim, tipo, essa música, nesse momento da minha vida, foi a que me marcou. Você falou que Oceans por muito tempo foi sua favorita. Foi minha preferida por muito tempo. Por muito tempo. A minha é a primeira música que eu cantei na vida, quando eu tinha, sei lá, quando eu aprendi a falar. Qual que foi? Aleluia, te louvo, sei. E eu cantei no meu casamento também, então... Ai, que legal! Pra mim é a minha música, assim. Eu entrei com Grande ao Senhor ou Bondade de Deus? Teve Grande ao Senhor no meu casamento em algum momento, mas... Tem que ter. Mas é muito lindo. Eu acho que talvez se eu poderia responder, eu vou te copiar aqui. Obrigado, você me deu um help. Acho que a primeira música assim, que eu cantei foi... Te agradeço, meu... E eu, tipo assim, tinha um trinco, eu sempre conto isso, que é muito legal. Sabe a porta que tem um trinco... A maçaneta da minha porta saía da casa dos meus pais. Então eu usava de microfone. Tem um vídeo meu assim, cada dedo, tentando cantar desde pequeno. E culto doméstico, assim, vídeo eu sentado no chão, não sabia nem andar. Minha família sempre teve o hábito de fazer culto doméstico, né? Até às vezes hoje reúne todo mundo, porque minhas irmãs estão casadas, e a gente faz, né? Só que a gente tinha muito esse hábito quando era eu, minhas duas irmãs e meus pais, né? Daí eu te louvarei, tipo, criança de tudo, assim, sentado, e depois viralizar um vídeo com essa música. É muito legal essa experiência, gente. Tipo, Ronaldo Bezerra aparecendo nos comentários do meu vídeo, eu fico, mano, como assim? Tipo, é muito legal. Muito bom. Vamos então pro nosso último quadro. Vamos. Pra gente encerrar. Ó, a nossa produção preparou aí um desafio. Nossa, manda. E agora é assim,
cada um por si aqui. Competição? E a Competição? gente vai ver quem vai ser o campeão, hein? Vixe! Nossa, Então vamos lá. eu tô enrolado, Qual velho. que é, Qual que é o jogo? Qual que é o quadro? O quadro agora é uma palavra, uma música. Tá. Uma palavra Tá, ou tá, calma. uma música? Aí, quem cantar Eu sou a primeira competitivo, música- hein? Eu também. Ganha. Eu não Tá. gosto de perder. Eu Só também um trechinho, não. Só um trechinho. Só Dá o trechinho. Tem que falar o trechinho, tem que ter a palavra. Tá bom. Tá. Tem que fechou, cantar fechou. primeiro. Quem cantar primeiro ganha. É. Vamos lá, Então vai. primeira palavra. Pé. Pé. Quero estar ao pé da cruz. de Nossa. amiga monte. Nossa, mano, a gente trava, velho. Eu vou ganhar aí, ó. Eu não sei, viu, gente? Olha, Ó, 1 a isso 0, aqui 1 a 0 eles só. esconderam da gente, hein? Pra ser desafio mesmo. Um ponto pro Serrano, então. Um ponto. Segunda Vamos. palavra. Alma. Então minha alma canta, acertei a música em retorno a ti, Senhor. Grandioso és tu, Meu Deus, grandioso és tu. socorro. Ixi, Samuel, tá ficando É, muito- não, eu- dois músicos do meu lado. Terceira palavra. Essa é mais fácil. Graça. Maravilhosa graça. Ah, velho, Isso aí bom. foi bancada. Muito bom, cara. Quarta palavra. Fogo. Fogo em teus olhos. consumidor. Puxa o ré, puxa a gravação. Replay imediato, ó. Vai. Empate. Empatinho, um pra cada, Tempo. O tempo de cantar chegou. Ah, moleque, aqui é eu, vamos. O tempo se Vai, mas algo sempre guardarei. Caminho. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem tu é. Ele foi caminheiro. Última palavra. Água. Quero beber do Não. como água cristalina de um rio que vai. Essa é velha, hein? É muito Temos velho. um vencedor. Muito bom. Não vou falar pra ninguém que a gente deixou o convidado ganhar. É, gente, obrigado, viu? Eu tenho que continuar com os conteúdos. Aqueles. Não, Eu mas... joguei pra valer aqui, gente. Os caras estavam afiados mesmo, viu? Ai. Não, legal, Muito bom, muito gostoso bom, fazer esses quadros. Samuel. Bom demais, gente. Gostei Uma demais de gravar alegria. com vocês. Uma alegria Muito legal, ter você cara, aqui de no verdade. Team Street. Volte sempre. Vamos voltar. Ó, Muito bom mesmo. pra gente, então, já ir pro nosso final, a gente queria que você, se você pudesse dar um conselho pro adolescente que tá ouvindo, talvez da sua experiência de vida ou na área que você atua, se você pudesse deixar uma mensagem, esse é o seu momento pra fazer aí o seu momento grand finale. Legal. Vamos lá, galera. Geralmente o pessoal vai dar conselho, não faz isso, não faz aquilo, mas eu vou dar um conselho para adolescente dentro da igreja, que eu acho que tem poucos conselhos desse tipo, mas não seja o filho, tem o filho pródigo e tem o outro filho que fica na casa, sabe? Não seja esse filho, no sentido assim, não tô falando pra você sair, isso é errado, mas não fique na igreja, não fique na casa por achar que isso que vai te salvar e por você viver uma rotina. Não caia nessa rotina de achar que só porque você está na igreja você é um salvo, mas por dentro você está querendo sair, mas você está dentro. Não seja essa pessoa, sabe? Não tenha vergonha de viver o que Deus tem para você. Tenha um encontro real com Deus. Porque às vezes você cresceu na igreja, você viveu debaixo de um contexto religioso, mas você não teve um encontro com Jesus ainda. Você pode não ter bebido, não pode ter beijado 1 milhão de bocas, igual seu amigo que depois converte e tudo certo. Você pode não ter sido essa pessoa, mas você é tão pecador quanto ela, você é tão pecador. Para você ir pro inferno, precisa de 3 coisas: nascer, viver e morrer. Mas Deus mandou o Filho dele para quebrar esse padrão, que é salvar a tua vida. Ele morreu por você para que você possa ter vida. Então, não importa o quanto padrão moral você acha que você tem, para você ser salvo, você precisa ter um encontro real com Jesus. Então, quero convidar você a ter esse encontro, a não ser só o cara que vai para a igreja todos os domingos e às vezes acha que é muito justo. Você precisa de Jesus. E Jesus pode mudar a sua história de dentro pra fora. Então, é isso aí, Muito galera. bom. É isso aí. Antes de a gente finalizar, a gente queria orar pra você. Opa, vai ser Pra o maior gente vai ser prazer. uma honra. Vamos lá. Vamos orar então pra Vamos você. orar.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do Samuel, nós te agradecemos porque o Senhor tem derramado sobre ele sabedoria, nós oramos para que o Senhor possa entregar a ele em porção dobrada, Senhor, pela fidelidade que o teu filho tem demonstrado. Senhor, nós sabemos de que tudo aquilo que nós alcançamos e fazemos é por mera graça e misericórdia do Senhor, Jesus. É verdade. E nós somos gratos por isso. Nos ajuda a ter um coração centralizado na essência e na verdade de Cristo, com o nosso coração firmado na palavra, na rocha, Senhor. Não nos livre das ciladas, Senhor. Nos livre de desviar os nossos olhos do caminho que é reto, da justiça, Jesus. Nós pedimos para que o Senhor possa derramar sobre ele muitas bênçãos, sobre a sua família, que o Senhor traga ainda mais visão ao coração dele, Jesus. E a nossa oração é para que ele possa continuar vivendo isso para o resto da vida dele, com o coração em chamas por Jesus, e que as pessoas possam Senhor. enxergar nisso. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, galera, Muito prazerzaço. Valeu, gente. Uma Até o alegria. próximo podcast. Valeu, galera. Tamo junto.